Descubra a incrível jornada de 30 anos de uma avó. Emoção, transformação e vingança tocante. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e os raios dourados filtravam-se pela janela da modesta casa de Dona Maria, uma avó de 70 anos, cujos olhos carregavam a sabedoria de uma vida inteira. Após a morte de seu amado marido, ela se viu submersa em um mar de solidão e dor. Sua casa, antes cheia de risos e abraços calorosos, agora era apenas um eco de lembranças. Os vizinhos, que um dia respeitaram, agora sussurravam à sua costa, depreciando sua condição financeira com olhares de desprezo que a cutucavam como facadas. Ainda assim, Maria era uma lutadora, sempre devotada aos seus filhos, Lucas, Ana e Pedro, cada um lidando com suas próprias lutas em uma sociedade repleta de desigualdade. Em meio ao luto, a ideia de reabrir a cantina que seu marido sempre sonhou renascia dentro dela como uma chama acesa contra a escuridão do desprezo. Ela reuniu seus filhos ao seu redor, a mesa estava posta, o cheiro do café fresco dançava pelo ar. Chegou a hora de voltarmos a trabalhar juntos como família, disse, com o coração pulsando de esperança. Mas a união esperada se tornou um campo de batalha. Lucas, em sua juventude ardente, queria fugir para um lugar melhor e a disputa começou. A cantina enfrentava durezas no dia a dia. As grandes redes de fast food surgiram como gigantes, tentando engolir o sonho de Dona Maria. Somado a isso, os murmúrios da vizinhança se tornaram insuportáveis. O desânimo ameaçava derreter o sonho em lágrimas. O que você está fazendo, mãe? Lucas questionava, a frustração engolindo seu tom de voz. Um empresário corrupto, tentando desviar os clientes com promessas de produtos falsificados, queimava suas esperanças. Mágoas e injustiças começaram a se acumular, mas a avó tinha um espírito firme e decidido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração ainda apertado, Dona Maria decidiu que era hora de lutar. Ela organizou uma grande festa comunitária para celebrar a culinária local, e a ideia começou a unir a comunidade, um movimento de solidariedade que brilhava como um farol em meio à escuridão. Enquanto sua filha Ana ajudava nos preparativos, a energia da esperança preenchia o ar. A festa seria uma declaração de resistência. Quando chegou o grande dia, Dona Maria encarou o empresário em frente à cantina. Vocês pensam que vão derrubar sonhos com malandragem, mas aqui estamos nós, lutando por um espaço que é nosso. Sua voz ecoou firme, e as pessoas começaram a se reunir, admiradas pela coragem da matriarca. Mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. Ao voltar para casa, Maria percebeu que seus filhos ainda estavam divididos. Será que a luta pela cantina seria o que custaria a união da família que tanto lutou para preservar? O futuro ainda era incerto, mas o desejo de transformação ardia em seu coração. E assim, entre risos e lágrimas, a história de Dona Maria queria, mais do que nunca, ser contada. O que aconteceria a seguir? Dona Maria acordou naquela manhã com uma determinação que quase podia ser tocada. O sol ainda gargalhava pelas frestas da janela, mas a ansiedade pulsava dentro dela como um tambor. O dia da festa comunitária finalmente chegará. Mesmo diante das incertezas, ela sabia que aquele evento não seria apenas uma celebração. Era sua declaração de amor por todos que se sentiam invisíveis na cidade. Quando chegou ao mercado pela manhã, o ar estava perfumado pela mistura de ervas frescas e especiarias. Ela sorriu ao ver os velhos amigos conversando animadamente, cada um trazendo algo especial para a festa. Mas nos cantos escuros da mente, as palavras do empresário corrupto, que tinha sugerido que seus clientes se rendessem a opções mais modernas, ainda ecoavam. Aquilo a incomodava, mas a força da comunidade ao seu redor substituía qualquer sombra de dúvida. Ana e Pedro estavam a seu lado, ajudando na montagem dos mesas. Enquanto Ana cortava os legumes, um sorriso iluminou seu rosto. Mãe, você deve sentir orgulho de tudo isso. Estamos juntos de novo, disse, a voz embargada, mostrando que mesmo as mágoas do passado poderiam ser remendadas. Pedro, o filho mais novo, sempre sonhador, olhou ao redor e murmurou. Olha como as pessoas estão vindo, é como se você estivesse atraindo todos com seu amor. Maria colocou a mão no ombro dele, impressa de carinho. Nós estamos criando algo maior aqui, meu filho. Não é só a comida, é a esperança.
As palavras saíam de seus lábios com tanta força que pareciam formar um laço entre todos ali. Enquanto a festa começava, a energia do lugar se transformava. Mesas cheias de iguarias caseiras, cheiro de pão fresco assado e o barulho alegre das conversas criavam um ambiente que pulsava a vida. Contudo, ao fundo, a figura do empresário assistia, braços cruzados, como uma sombra trovejante. Ele estava decididamente com raiva. Não poderia deixar que Dona Maria prosperasse. Durante o evento, Maria olhou para o público. As pessoas que antes sussurravam pelas costas estavam dançando, rindo e se divertindo. Seu coração se encheu de um calor trêmulo. Um homem que deveria ter ido embora, porém, começou a levantar uma voz opressora. Isso aqui não vai durar. Vocês acham que podem enfrentar a modernidade com comida velha? A tensão pairou no ar. Contudo, somando-se à coragem de Dona Maria, várias vozes se levantaram em defesa. Um vizinho que sempre fora tímido declarou: velha ou nova, comida é a alma do nosso povo. E a Dona Maria sempre fez a nossa alma dançar. A equipe, agora fortalecida pela união, começou a responder aos gritos de apoio. Em meio a isso, Dona Maria sentiu um arrepio. Era a voz de um espírito combativo renascendo ali. No entanto, uma incomodação crescia dentro de Maria. E se essa festa não fosse suficiente? E se, no fim, tudo isso não mudasse nada? O empresário não ia embora, e a certeza de que a luta ainda não acabará se instalou em seu peito. Podia sentir que poderia haver uma batalha maior pela frente, mais profunda e mais significativa. Dona Maria respirou fundo, decidida a dar o próximo passo. Se ela não apenas sonhasse, mas também virasse seus sonhos em ação, talvez a resistência pudesse frutificar. Era a hora de uma estratégia mais sombria e mais potente. O que seria necessário para finalmente conquistar o espaço que sempre foi seu? Enquanto o mundo do lado de fora continuava a girar, uma nova ideia começava a germinar na mente de Dona Maria. Ela sabia que a luta estava apenas começando e a verdadeira mudança exigiria mais do que esperava. O momento decisivo se aproximava, e Maria estava mais do que pronta para redefinir a história da sua cantina e da sua família. O que ela iria fazer a seguir? Dona Maria não podia ficar parada. Sua mente estava como uma tempestade, repleta de ideias que precisavam ganhar corpo. Olhando para o movimento da festa, ela percebeu algo mais profundo. Muitas daquelas pessoas não apenas estavam ali para comer, mas para se sentir parte de algo. E se ela pudesse usar essa união em seu favor? Com o coração acelerado, ela se afastou um pouco do agito. A brisa leve que entrava pela janela a abraçou, enquanto várias ideias a rodeavam. Foi nesse momento que ela encontrou alguém que poderia ser a chave de seu plano. Seu velho amigo Joaquim, o contador, conhecido por sua reputação respeitável e por ter uma mente brilhante para negócios. Se alguém pudesse ajudá-la a organizar suas ideias e transformá-las em uma estratégia, seria ele. Ela o avistou conversando com outras pessoas e foi até ele. Joaquim! Chamou, um brilho de esperança nos olhos. Ele virou-se, surpreso, e a saudou com um abraço. Maria! O que aconteceu? Estou vendo você cheia de vida. É a festa. Mas eu preciso de um favor. Venha comigo, precisamos conversar. Seus olhos se encontraram por um instante. Ele percebeu que a urgência na voz dela era genuína. Eles se afastaram um pouco, para que a música e as risadas se tornassem um pano de fundo distante. Eu quero fazer algo que vá além desta festa. A comunidade precisa de um apoio real. Joaquim, eu quero abrir um coletivo para os pequenos comerciantes, algo que nos una contra aqueles que querem nos empurrar para longe. Joaquim arqueou a sobrancelha. Um coletivo? Você sabe que isso pode ser um desafio, minha amiga. Mas também pode ser poderoso. Sim. Imagine, ela disse, gesticulando com as mãos, não só para nós, mas para a próxima geração. Precisamos mostrar ao empresário que somos mais fortes juntos. As palavras escapavam de sua boca como um fluxo de água viva. Joaquim sorriu. Eu posso ajudar com isso. Vamos fazer um plano. Primeiro, precisamos de um espaço fixo, depois conseguir os recursos que precisamos. Mas precisamos da comunidade inteira por trás. A energia entre eles era quase palpável. Maria podia ver uma luz brilhar em seus olhos, e isso a encheu de coragem. E também vamos organizar um evento, não só para mostrar o que podemos fazer, mas para que as pessoas vejam que a união pode vencer qualquer modernidade. Você está certa, uma grande feira comunitária, com todas as iguarias da nossa infância que traga todo mundo de volta. Isso pode ser o início de nossa resistência. O entusiasmo de Joaquim se misturou ao dela, e os dois começaram a formular planos.
A ideia de criar um espaço onde todos pudessem se unir e se apoiar parecia quase mágica para Dona Maria. Era o que faltava, a faísca que poderia acender uma revolução silenciosa no coração da cidade. Enquanto falavam, Dona Maria viu crianças dançando sua volta, risos e brincadeiras preenchendo o ar. Ela sorriu ao perceber que sua luta não era apenas por si mesma, mas por cada uma daquelas vidas que cresciam no seio forte da comunidade. Afinal, o presente caloroso era apenas o começo. Mas, por trás disso, a sombra do empresário permanecia a espreitar. Ela sabia que ele não ia desistir facilmente e que, assim como as flores da primavera, a luta deles teria que reconsiderar o que acontece quando uma tempestade se aproxima. A festa ainda não tinha terminado, mas uma nova batalha estava prestes a começar. E Maria, mais determinada do que nunca, resolveu que não iria recuar. Ela não se sentia sozinha. Vamos fazer isso acontecer, Joaquim. Vamos mostrar a eles que somos impossíveis de apagar. A determinação na voz de Dona Maria reverberou por cima da música, como uma promessa fervente. E enquanto os primeiros raios de uma nova ideia brilhavam, ela se perguntou: será que a comunidade estaria realmente pronta para se unir e enfrentar o que estava por vir? Maria voltou ao ambiente da festa, mas agora tudo parecia ter uma nova cor. A música ecoava com um significado mais profundo, e as risadas das crianças soavam como um hino à esperança. Ela observava as famílias reunidas, os olhares cúmplices, a união que fluía naturalmente entre os presentes. Aquela energia era contagiante e havia uma faísca em seu interior que a fazia acreditar que a mudança era possível. Precisamos reunir o pessoal da feira do lado de fora, Joaquim, disse, já se movimentando na direção da multidão. Assim que as pessoas souberem do nosso plano, elas vão querer participar. Isso não pode ser só uma ideia no papel, precisamos dar vida a isso. Certo. Vamos coletar as histórias deles, mostrar o que eles têm a oferecer. Temos que humanizar essa luta, respondeu Joaquim, animado. Os dois começaram a se aproximar da dança, onde alguns dos comerciantes estavam reunidos. Dona Maria tomou uma respiração profunda antes de se apresentar. Pessoal, escutem. Estamos formando um coletivo. Um espaço onde podemos nos encontrar, nos apoiar e mostrar a força que temos como comunidade. As faces se voltaram para ela, algumas de esperança, outras de dúvida. Uma mulher mais velha, conhecida como Dona Rita, levantou a mão. E como vamos fazer isso, Maria? O que você tem em mente? Primeiro, vamos organizar uma feira comunitária. Uma celebração das nossas tradições. Todos podem trazer o que fazem de melhor. E, enquanto lutamos, podemos apoiar os negócios uns dos outros. Precisamos mostrar o quanto somos fortes juntos, ela disse, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Dona Rita fez uma pausa, e as pessoas começaram a murmurar entre si. Eu tenho um pequeno negócio de doces, disse uma jovem. Posso contribuir. E eu tenho um espaço onde podemos nos reunir, acrescentou um homem corpulento com um sorriso simpático. Maria sentiu o coração aquecer. Aos poucos, a chama da união começava a queimar mais forte. Até que foram interrompidos por uma voz grossa. Isso é um sonho, Dona Maria. Aqui é o lugar dos grandes empresários. Eles não vão aceitar que vocês tomem seus espaços, disparou o empresário, que havia se aproximado sem que ninguém percebesse. A frieza em seu tom cortou o ar. Vários olhares se dirigiram a ele, e a tensão imediatamente tomou conta do ambiente. Se você não se importa, estamos discutindo a força da nossa comunidade, e não precisamos de você para isso, respondeu Joaquim, tentando manter a calma, mas o nervosismo dele também era palpável. Comunidade é bonito na teoria, mas aqui bem, a realidade sempre fala mais alto. Ninguém vai querer ajudar vocês, disparou novamente o empresário, passando a mão pelo cabelo. Dona Maria sentiu uma raiva ferver em seu peito. Olhando fixamente para ele, sentiu uma determinação renovada. A realidade pode até ser dura, mas somos mais fortes do que você imagina. Estamos prontos para lutar por nossos lugares, e, quando isso acontecer, você vai ver que a união pode vencer qualquer desafio. As pessoas começaram a aplaudir, e um sentimento de camaradagem tomou conta do espaço. No meio dos aplausos, Dona Rita olhou para Maria, quase com lágrimas nos olhos. Quando você fala assim, eu sinto esperança. Vamos fazer isso juntas. Maria sentiu as energias se unirem, e, enquanto observava as reações positivas ao seu redor, percebeu que sua luta não era só dela, mas de todos. Mas, na escuridão do cenário, a presença do empresário ainda pairava como uma nuvem pesada, mostrando que a batalha estava longe de acabar. Com um sorriso determinado, Maria virou-se para Joaquim e disse:
O que estamos prestes a realizar pode alterar tudo. Precisamos ser rápidos e estratégicos. Vamos reunir todos os envolvidos para nossa proposta e quanto mais cedo começarmos, mais chances teremos. Ele assentiu, mas uma preocupação começou a surgir em seu olhar. E se ele tentar sabotar nossos planos, Maria? Não podemos subestimar o que ele é capaz. A pergunta ficou pendurada no ar, pesado como uma nuvem de tempestade. Maria inspirou fundo, e pela primeira vez, sentiu um frio na espinha. Sua determinação estava sendo testada, e as interrogações ainda pairavam no ar. Será que ela e a comunidade realmente teriam forças suficientes para enfrentar o monstro que estava prestes a atacar? Maria não podia deixar que o medo a dominasse. Com os olhares solidários de Dona Rita e dos outros comerciantes em seu encalço, ela decidiu que não havia tempo a perder. Joaquim, precisamos marcar uma reunião amanhã cedo. A primeira coisa que precisamos fazer é mostrar que somos um coletivo sólido e coeso, disse ela, sentindo a urgência da situação. As luzes da festa piscavam ao fundo, criando um contraste vibrante com a sombra que a presença do empresário deixará em seu coração. Enquanto a música animada continuava, Maria se sentiu puxada entre o desejo de dançar e a pressão de mobilizar sua comunidade. Decidida, respirou fundo mais uma vez e olhou para Joaquim. Vamos fazer cartazes, plantações de ideias. Precisamos que todos saibam que a feira vai acontecer e que todos são bem-vindos para participar, propôs, sua voz começando a transparecer a animação que seus olhos brilhavam. Ele sorriu, percebendo que a energia dela estava sobrepujando suas dúvidas. Sim. E se soubermos exatamente o que cada um pode trazer, seremos imbatíveis. Os dois começaram a se afastar da festa, determinados, quando encontraram Dona Rita. Eu quero ajudar. Posso buscar outros comerciantes? Ótimo. Quanto mais pessoas trouxerem seus talentos, mais fortes seremos, Maria respondeu, cheia de esperança. O trio, agora unido, saiu da festa com o coração pulsando, já pensando na revolução que poderia vir de suas mãos. As horas passaram rapidamente, e logo o sol raiou no dia seguinte. Maria acordou com a mente cheia de ideias e um sentimento de urgência que não a deixava. Enquanto preparava um café, pensava nos desafios que enfrentariam. A luta exigiria mais do que apenas determinação, e ela sabia que teria que ser firme. Quando chegou ao local da reunião, a pequena sala estava cercada pelos rostos conhecidos, mas também por alguns que ela não esperava encontrar. Pessoas que antes pareciam alheias aos problemas, mas que agora estavam dispostas a se unir pela causa. Isso a surpreendeu e a encheu de uma alegria que parecia contagiante. Obrigada por estarem aqui. Maria começou. Hoje, vamos montar o plano para nossa feira comunitária e construir a união que precisamos. Cada um de vocês tem algo valioso a contribuir. Logo, ideias começaram a surgir, e a energia positiva preenchia o ar. Mas conforme a empolgação aumentava, Maria não conseguiu evitar a imagem do empresário invadindo seus pensamentos. Ela sabia que ele provavelmente não ficaria parado enquanto viabilizavam seus planos. A festa da noite anterior, afinal, havia apenas adiado a tempestade, e a verdadeira luta ainda estava por vir. E se ele aparecer? E se tentar nos desmerecer de novo? Indagou um vendedor. O murmúrio de preocupações automaticamente passou pela sala. Maria percebeu que precisava falar com firmeza. Não podemos deixar que isso nos paralise. Lembrem-se do que somos, da força que temos juntos. Se ele vier, será um sinal de que estamos fazendo o que precisamos fazer. Não estamos sozinhos. A sala se encheu de murmúrios encorajadores. Contudo, por trás daquela fachada de esperança, Maria sentiu um frio na barriga. O que faria se o empresário realmente tentasse ditar as regras da luta? Se ele estivesse disposto a ir a qualquer extensão para garantir que eles não tivessem sucesso, como poderiam se proteger? A reunião ultrapassou as expectativas, mas a dúvida ainda permanecia na mente de Maria. Quando ela finalmente saiu, não conseguia relaxar. Ao olhar para os rostos que a apoiavam, pensou, será que todos estavam prontos para o que estava por vir? E naquele momento, o telefone de Joaquim tocou. Olhando para a tela, seu rosto empalideceu. É do empresário. Nesse instante, Maria sentiu o coração disparar. O que ele queria desta vez? A cada toque do celular, a sombra do desafio ficou ainda mais presente, ecoando uma pergunta em seu íntimo. Será que esta reunião seria o início de sua vitória ou o prenúncio de um golpe devastador? Joaquim hesitou, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ele finalmente atendeu, e a voz do empresário soou alto e fria, cortando o ar como uma lâmina. Maria não conseguia ouvir as palavras, mas podia ver a expressão de Joaquim se transformando em preocupação.
A sala agora parecia menor, e o clima de camaradagem que antes permeava o espaço imediatamente se desfez. Todos os olhares estavam fixos nele, repletos de expectativa e receio. Ele está chamando uma reunião, Joaquim disse, por fim, interrompendo o silêncio tenso. Quer que a gente se encontre no escritório dele ainda hoje. Os murmúrios começaram de novo, um misto de temor e indignação. Essa não. O que ele pretende, Joaquim? Indagou um dos comerciantes, com a voz aguda que denunciava nervosismo. Calma, pessoal. Maria interveio rapidamente, sentindo o peso da responsabilidade crescente. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e, mais importante, estarmos preparados. A proposta pode ser um teste para nós, e se formos firmes, o que ele quer não importa. Com cada palavra, Maria sentia uma adrenalina pulsando em suas veias. A presença do empresário era ameaça, mas também uma oportunidade. O que ele poderia oferecer ou exigir? Aquela reunião poderia ser o momento em que tudo se definiria. O grupo decidiu que não iriam sozinhos. Maria sugeriu que todos se juntassem e que, mesmo diante do empresário, a força do coletivo falasse ainda mais alto. E assim, o dia foi se moldando em torno daquela nova meta. Cada um ofereceu alguma habilidade, um conselho ou mesmo apoio moral, formando uma rede ainda mais forte e coesa. Mais tarde, ao anoitecer, a pequena comitiva chegou ao escritório do empresário. O prédio imponente e frio os envolveu em um manto de insegurança. Mas Maria sabia que todos estavam unidos por um propósito maior, e isso a encorajava. Com um nó na garganta, respirou fundo antes de entrar. Dentro, o empresário aguardava, o sorriso arrogante no rosto, erguendo as sobrancelhas em uma expressão que Maria interpretou como desdém. Então, vocês vieram, disse ele, com um tom que misturava ironia e desdém. Não esperava isso de vocês. Estou aqui para fazer uma proposta. Aquelas palavras ecoaram na sala silenciosa. Maria sentiu seu coração acelerar. O que ele realmente queria? E qual o preço disso? Ele começou a expor sua ideia mirabolante. Uma aquisição da feira, uma mistura de patrocínio com controle. Lhe ofereceria recursos, visibilidade, mas em troca, queria que tudo fosse moldado ao seu desejo. Ele falava sobre crescimento, mas Maria sentia que por trás de cada proposta estavam suas garras, prontas para dominar e desumanizar o que a feira representava. Vocês precisariam fazer algumas mudanças para se alinhar ao que idealizo. E, se não aceitarem, vou assegurar que sua feira seja encerrada permanentemente. Ao ouvir isso, Maria sentiu uma chama de indignação despertar dentro de si. O empresário estava ali para destruir a união que haviam formado. O que você quer não é ajuda. É submissão. Maria se levantou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma, segurando a mão de Joaquim ao seu lado. As palavras dela ressoaram na mente de todos, um chamado luta, mas também uma pergunta crucial pairou no ar. O que cada um deles estava disposto a sacrificar para defender o que construíram juntos? Maria olhou para os rostos conhecidos ao seu redor, agora mais determinados do que nunca. Nós não vamos nos render. A tensão na sala aumentou, mas o que viria a seguir? O empresário tinha uma carta na manga, e Maria sabia que estavam apenas no começo dessa batalha. Qual seria o próximo movimento dele? E como eles poderiam vencer? O que poderia acontecer quando confrontassem essa força que parecia invencível? Maria sentiu o peso daquela responsabilidade, enquanto olhava o empresário com uma combinação de receio e determinação. A luta estava apenas começando. O silêncio que se instalou era palpável. O empresário sorriu, como se tivesse saído vitorioso de uma batalha que ainda não havia começado. Ele analisou cada rosto presente, como um predador em busca de fraquezas. Maria sentia seu estômago revirar. Ela sabia que não era apenas uma questão de negócios, era sobre suas vidas, seus sonhos. Então, vocês não estão dispostos a aceitar a minha proposta? Questionou o empresário, com um tom desdenhoso. Maria respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que lhe restava. Não, nós não vamos abrir mão daquilo que construímos com tanto suor e amor. Joaquim apertou a mão de Maria, e a união deles parecia gerar uma energia renovada no ambiente. Outros comerciantes começaram a manifestar sua insatisfação também. Nós somos um só. Esta feira é nossa, não uma peça de xadrez que você pode mover como quiser. Gritou um dos feirantes, a voz carregada de emoção. O empresário franziu a testa, como se fosse atingido por uma dor repentina. Ele não esperava esse tipo de reação. Compreendo a sua escolha, mas saibam que, se não aceitarem minha ajuda, eu não hesitarei em tomar medidas drásticas.
As palavras dele pendiam como uma espada de Damocles sobre as cabeças deles. Maria sentiu um frio na espinha, mas não poderia deixar que o medo dominasse. O que ele considerava ajuda era uma armadilha disfarçada. Ela também enxergava o compromisso de cada um ao seu lado, um laço inquebrável formado ao longo dos anos. Nós iremos atrás do apoio que precisamos sem você. E, juntos, vamos mostrar que nosso lugar é seguro nesta comunidade. Maria alçou a voz, sua determinação irradiando força. Os outros começaram a aplaudir, a energia mudando no ar. Não eram apenas feirantes unidos, eram amigos, familiares, uma pequena comunidade que pensava no futuro. O empresário observou a cena, e um brilho traiçoeiro passou por seus olhos. Muito bem, então. Vamos ver como farão isso, disse, a provocação clara em seu tom. No entanto, vocês devem estar preparados. O que eu tenho em mente pode ser um pouco inesperado. Um calafrio percorreu a sala. O que ele queria dizer? Qual era a verdadeira intenção daquele homem? Maria sentiu o coração disparar, mas precisava manter a calma. Olhou para Joaquim, que assentiu, percebendo a mesma inquietação nos olhos dela. Saímos daqui com a convicção de que podemos fazer isso. Não tenho dúvidas de que a união nos tornará mais fortes do que ele imagina, murmurou Joaquim. Eu também acredito nisso, respondeu Maria, com um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Enquanto se preparavam para sair, Maria sentiu que uma decisão estava prestes a ser tomada, mas ainda não sabiam qual direção seguir. O empresário os observou sair, e um sorriso cúmplice surgia em seu rosto. Ele tinha um plano, e Maria sabia que, se quisessem vencer, precisavam descobrir qual seria a próxima jogada dele. Maria gritou seu nome em silêncio, desejando que a resposta aparecesse rapidamente. As horas seguintes se desenrolariam, moldando o destino deles de maneira inesperada. Estavam prontos para transformar aquela situação, mas precisavam agir antes que fosse tarde demais. O que será que o empresário tinha em mente agora? O que a união deles poderia realmente fazer para enfrentar aquele desafio? Uma sombra pairava sobre a feira, e a luta apenas começava. O ambiente na feira estava denso de tensão e determinação. Maria e Joaquim se afastaram do prédio onde tinham se reunido, suas mãos ainda entrelaçadas, como se essa conexão pudesse fortalecer a esperança que crescia dentro deles. Não era apenas uma batalha contra um empresário ambicioso, era uma luta pela identidade, pela raiz plantada na terra daquelas barracas. Precisamos nos reunir agora, disse Joaquim, os olhos cintilando com uma certeza inquietante. É hora de definir um plano. Maria concordou, o coração pulsando rápido, não só pela adrenalina, mas também pela necessidade urgente de agir. Ao se aproximarem da praça central da feira, os feirantes já se agrupavam, inquietos, comentando o que haviam ouvido. A energia do local mudará, antes leve, agora, cada rosto expressava um misto de ansiedade e determinação. Pessoal, precisamos ser firmes. O empresário quer nos dividir. Mas isso nunca vai acontecer. Começou Maria, sentindo a voz soar como um chamado coletivo. Os feirantes a escutaram em silêncio, as expressões mudando gradualmente à medida que suas palavras penetravam. O sol começava a se pôr, pintando o céu com cores quentes, como se a própria natureza estivesse testemunhando aquele momento decisivo. Joaquim e outros comerciantes começaram a erguer a voz, compartilhando histórias sobre como a feira os unia, sobre como cada um deles tinha uma parte fundamental na comunidade. Eu vendi aqui por mais de 20 anos. Essa feira é o coração da nossa cidade, disse Dona Rita, uma senhora de sorriso largo, conhecida por seus doces caseiros. O murmúrio de apoio começou a crescer e se espalhar. E se ele tentar nos ameaçar? Questionou um jovem feirante, a inquietação presente na voz. E se ele realmente for capaz de fazer algo contra nós? Não podemos deixar que o medo nos paralise, retrucou Joaquim. Precisamos de um jeito de mostrar que somos mais fortes juntos. Temos que buscar apoio de quem nos conhece, de quem conhece a nossa vida. Naquele momento, Maria tomou um fôlego. Ideias começaram a borbulhar em sua mente. E se fizermos uma campanha para divulgar a nossa feira? Mostrar a importância que temos para a comunidade? Sua voz enchia-se de empolgação. Podemos organizar eventos, convidar músicos, atrair mais visitantes. Mostrar que somos mais do que simples vendedores, somos uma parte vital deste lugar. A multidão se agitou. Uns murmúrios de concordância começaram a se espalhar, e os rostos antes ansiosos agora exibiam sorrisos de esperança. Um sentimento de unidade formava-se ali, como um abraço quente que aquecia os corações.
Vamos fazer um evento incrível, um festival da feira. Vamos reunir todas as nossas tradições e fazer com que o empresário veja que somos uma força que não pode ser ignorada. Propôs Joaquim, sua firmeza estimulando aqueles ao seu redor. As palmas começaram a surgir, e Maria sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. A união estava ali, palpável. Eles queriam mostrar ao empresário que não seriam facilmente derrotados, que seu amor pela comunidade e pela feira falava mais alto do que qualquer megalomaníaco poderia imaginar. No entanto, uma sombra persistia em suas mentes. O empresário não era um homem fácil de ser destruído. Maria virou-se para Joaquim e viu a mesma preocupação nos olhos dele. Afinal, a resposta do empresário poderia ser desproporcional, cruel. Estamos prontos para isso? Perguntou Maria, a dúvida tão bem-vinda quanto a esperança. Estamos, Maria. Não somos só nós, somos todos. Juntos, seremos imparáveis, respondeu ele, com um brilho de determinação. Enquanto começavam a traçar o plano, uma nova mensagem chegava ao celular de Maria, fazendo seu coração disparar. O remetente era conhecido, e a imagem que surgiu na tela prometia mais do que suas esperanças. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Maria olhou com apreensão para a tela do celular. A mensagem a surpreendeu. Era uma foto da feira em uma das redes sociais, com um comentário carregado de sarcasmo do empresário, questionando a relevância dos feirantes e insinuando que a feira estava obsoleta. Suas mãos tremiam ao ler as palavras duras, como se um fio elétrico a percorresse. A insegurança que ela tentava esconder começou a brotar novamente. Olha isso! Disse, mostrando a tela para Joaquim e outros que se aproximaram. O murmúrio de descontentamento varreu o grupo, enquanto as expressões se tornavam mais fechadas. Ele não pode simplesmente nos menosprezar assim, disse Dona Rita, com a voz embargada. Isso é um desrespeito com todos nós. Precisamos responder, Joaquim falou, seu tom firme, mas a preocupação se instalava como sombra entre eles. Não podemos deixar que ele nos defina dessa forma. Maria sentiu uma onda de calor subindo pelo corpo, uma mistura de indignação e coragem. Vamos mostrar para ele que somos mais do que isso. Precisamos ser proativos, antes que ele nos coloque contra a parede. A ideia de criar um festival mais forte agora não era apenas uma esperança, era um grito por dignidade. O que estava em jogo não era só a feira, mas a respeitabilidade e o reconhecimento que cada feirante merecia. Vamos fazer uma coletiva de imprensa, Maria sugeriu, já imaginando como organizar tudo em pouco tempo. Precisamos que os jornais e as redes sociais cobrem nosso lado. Temos que contar nossas histórias, mostrar quem somos. Os feirantes começaram a se animar novamente. A ideia de transformar dor em ação os revitalizava. Mas, em meio à animação, um silêncio pesado caiu quando um dos feirantes mais antigos, seu Carlos, levantou a voz. E se ele usar esse espaço contra a gente? Perguntou, hesitante. Se ele tiver apoio de pessoas influentes? E se tudo isso acabar em algo muito pior? Maria sentiu o coração apertar, e a insegurança gerada pelas palavras de seu Carlos reverberou na multidão. O medo de voltar a ser o alvo do desprezo viciante daqueles que só veem números e dinheiro era palpável. Entretanto, ela sabia que seria preciso enfrentar essa incerteza. Temos que ser mais inteligentes, Joaquim interveio, a força em suas palavras voltando a encher a sala. Vamos mostrar que temos um legado, que somos parte da história deste lugar. Convidar a imprensa não é só sobre defender, é sobre arrebatar. Vamos fazer com que eles queiram contar nossas histórias. Um brilho de esperança começou a tomar conta novamente. As estratégias eram discutidas, mais ideias surgiram. Montagem de estandes especiais, uma mostra das bênçãos daquela tradição que unia gerações. A decisão foi unânime. Maria sentiu os corações pulsarem em uníssono e a determinação crescer como uma força avassaladora. Era uma batalha que poderia ser difícil, mas que transcendeu o individual e se tornou um ato de amor por todos. Antes de se dispersarem, Joaquim pediu um momento de silêncio. Ele olhou para cada um deles, como se estivesse gravando aqueles rostos em sua memória, e disse com firmeza: lutamos por nós mesmos e pela nossa comunidade. A nossa força é maior do que qualquer poder que ele pense ter. Ao final da reunião, enquanto todos se afastavam, Maria se sentiu envolvida em um misto de ansiedade e esperança. Estamos prontos para a luta, pensou. Mas a imagem da foto enviada pelo empresário ainda pairava na sua mente com uma inquietante sensação de que a batalha real ainda não tinha começado. Quando ela começou a caminhar para casa, nova mensagem no celular chamou sua atenção. Era um aviso de um dos feirantes que havia bolado uma ideia audaciosa, algo que poderia virar o jogo de uma vez por todas. Maria, você precisa ver isso. É uma estratégia infalível.
A expectativa crescia, e ela não sabia se estava pronta para o que ia descobrir. A noite caiu sobre São Paulo e, com ela, a atmosfera da feira se encheu de um novo fôlego. Os feirantes estavam alinhados, cada um segurando a faísca da esperança que havia sido reacendida. Maria sentia uma energia vibrante fluir entre eles, como se todos fossem fios conectados por um mesmo desejo de resistir e vencer. Naquela manhã, ela acordou com um propósito claro. Seria a voz da sua comunidade, com isso, não apenas defenderia a feira, mas também a dignidade de todos que ali trabalhavam. As horas passaram rapidamente enquanto ela organizava os pensamentos, acabando por transformar o impulso inicial em um plano sólido. Maria convocou uma reunião de emergência. O lugar escolhido foi o coração da feira, onde a tradição se misturava com a modernidade em sabores e aromas irresistíveis. O clima estava tenso, mas cheio de determinação. Ao reunir seus amigos e colegas, ela começou a delinear seu plano para a coletiva de imprensa. Precisamos nos mostrar como a verdadeira alma dessa comunidade, começou, a voz firme e cheia de emoção. Este festival não vai ser apenas uma promoção da nossa feira, mas uma celebração do que somos e do que representamos para tantos. Vamos compartilhar nossas histórias, as histórias que o empresário tentou desmerecer. O que temos aqui é mais que comida, é cultura, amor e união. Um murmurinho de concordância correu pelo grupo, e pequenos olhares de aprovação começaram a brilhar. Dona Rita, sempre uma apoiadora fervorosa, levantou-se e declarou: eu conto a história das minhas receitas de família e como cada doce traz memórias de amor e união. O povo precisa ouvir isso. Pedro, sempre em busca de novas ideias, levantou a mão. Podemos gravar pequenos vídeos de cada um falando sobre suas experiências e a importância da feira. Isso pode viralizar. O entusiasmo nas palavras dele era contagiante. A equipe começou a se organizar. Cada comerciante se encarregou de criar conteúdos que representassem seu legado e a essência que a feira encarnava. O time estava a todo vapor, todos sentindo que o momento de reivindicar sua voz havia chegado. Enquanto isso, o empresário observava de longe. Ele parecia confiante, acreditando que poderia intimidar os feirantes a desistirem de seus planos. Mas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Maria sentiu que, ao expor suas esperanças publicamente, poderia despertar a solidariedade da comunidade de uma forma que o empresário nunca havia previsto. A coletiva de imprensa foi marcada. O dia amanheceu claro e ensolarado, com o céu azul como um sinal de que tudo daria certo. Quando Maria chegou ao local, o coração palpitava. A atmosfera estava carregada de expectativa. Vários repórteres e fotógrafos já se aglomeravam, atraídos pela energia e pela movimentação. Ali, em meio a sorrisos e abraços espontâneos, a feira pulsava e renascia. E então, Maria subiu ao palco improvisado com Joaquim ao seu lado. As palavras vinham como um eco da alma deles, repletas de amor e esperança. Estamos aqui não só para falar da nossa feira, mas para relembrar a todos que somos parte de algo maior. Somos uma comunidade unida em tradição, cultura e amor. Não vamos permitir que a ganância de um só homem nos destitua do nosso lugar. As vozes delas ressoaram pelo local e, pouco a pouco, as pessoas começaram a se identificar com o que estava sendo dito. A coletiva se transformou em um festival de histórias. Cada comerciante subia ao palco para contar suas experiências, mostrar seus produtos e enfatizar o valor das raízes que uniam a todos. A média de público superou as expectativas. A corrente de apoio que crescia entre as pessoas e os repórteres despertou um interesse genuíno. Logo, as redes sociais começaram a bombar com as histórias e as imagens da feira e, com isso, os laços comunitários se fortaleceram. Mas o empresário, que observava de longe com um olhar inclemente, decidiu que era hora de agir. Ele apareceu no cenário, interrompendo a festa com sua presença ameaçadora. É bonito ver todos juntos, mas não se esqueçam que desafios podem surgir a qualquer instante. Apenas não se esqueçam de que a realidade sempre fala mais alto. Disse ele, sorrindo com desdém. Maria, estufando o peito, olhou diretamente em seus olhos. Nossos sonhos não são joguinhos de apostas para você, e as vidas que você tenta controlar não são números em um gráfico. Estamos aqui para ficar, e você não vai nos derrubar. A batalha estava aberta, a tensão no ar era palpável. Mas, enquanto Maria proferia suas palavras carregadas de amor e determinação, sentiu o poder da comunidade ao seu redor. Não era apenas uma luta por uma feira e nem por um espaço. Era uma defesa de cada sonho, cada esperança que ali florescia. Então, todos se uniram ao seu redor, as mãos levantadas, como um escudo indestrutível. E foi nesse momento que a verdadeira vitória começou a tomar forma.
Dona Maria, agora mais que nunca, sabia que, independentemente do que o empresário tentasse, a união deles representava uma força inquebrantável. A luta estava apenas começando, mas havia um sentimento que pulsava no ar, a esperança de um amanhã realmente melhor. E assim começou a transformação. A fama da feira cresceu, os laços se tornaram mais fortes, e o empresário, que antes parecia intocável, começou a perceber algo diferente, a força de uma comunidade unida. Foi um lembrete poderoso de que, quando as pessoas se levantam juntas, não há como parar a onda de mudança que se forma. E Maria, Dona Maria, a avó que um dia se sentiu desamparada, encontrou seu lugar no coração da cidade, e a verdadeira justiça começou a florescer diante de seus olhos. Agora, a transformação havia chegado. E a luta, embora difícil, trouxe não só esperança, mas um renascimento de fé na capacidade humana de resistir e vencer. Se você se emocionou com essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A luta e a união estão a um clique de distância.